esse homem de Baby Boy. Treta. Mal saí de um armário e já querem que eu me enfie em outro. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse aqui eu vou aproveitar para fazer um tipo de vídeo que eu tô muito viciada em assistir aqui no YouTube, que é uma maratona literária de 24 horas. E eu vou aproveitar para fazer agora porque, gente, neste mês de maio eu estou muito leitora, vocês não têm noção. E eu vou começar essa maratona agora no finalzinho do mês, então quem sabe ainda consiga ler mais alguns livros no mês de maio e vai ser o meu recorde. Como é que funciona essa maratona literária de 24 horas? Ela pode ser feita de dois jeitos. A gente contabiliza realmente assim 24 horas, marcando da hora que eu vou começar a ler até a hora do dia seguinte. Por exemplo, eu vou começar a ler agora 4 horas da tarde. Então eu tenho até 4 horas do dia seguinte para ler o máximo que eu conseguir. E também tem a segunda forma, que é o que eu acho mais legal e é a que eu vou fazer aqui nesse vídeo, que é cronometrando 24 horas lendo mesmo, assim. Não são 24 horas acordada, mas é um 24 horas que eu vou soltar o cronômetro só enquanto eu estiver lendo. Eu vou ter que fazer minhas coisas, minha rotina, faculdade, estudar, cuidar da casa, etc. Eu não vou estar contabilizando no cronômetro, ele vai estar pausado. A partir do momento que eu sentar aqui na minha cama, no sofá, enfim, estiver lendo, aí sim eu vou botar o cronômetro para rodar. Então esse 24 horas, ele pode durar dias. Sacaram a diferença? Então é esse que eu vou fazer porque eu acho ele muito legal. E eu fiz uma TBA dos livros que, né, eu quero ler. Quem não sabe esse termozinho em inglês, né, os termos em inglês do mundinho literário, mas é basicamente uma lista de livros que você quer ler. Não sei se eu vou conseguir ler todos, mas assim, sem pressão. E assim que eu começar cada livro, eu vou dar um resuminho aqui antes pra vocês, o que que fala e tal, porque senão essa introdução vai ficar maior do que já está. Vou ler no Kindle esse livro aqui, da Bruna Palazzo, que é A Sintonia dos Nossos Pecados. Simplesmente, gente, é um trisal, tá? É da série Entre Desastres e Estrelas. É o livro 3 mesmo. Eu amo essa autora. Ela é uma autora nacional de romances hot. Estou em mais de 60%. E aí eu comecei a ler ele antes de começar a maratona. Eu falei assim, cara, mas eu preciso terminar esse livro porque eu estou amando, então ele vai entrar aqui sim. Tá sendo um sabor mesmo, assim, tem muitas camadas o livro, não é puro hot, sabe? Tem muito drama, tem muita carga emocional, os personagens têm muita coisa por trás ali da história deles, então eu estou amando. Esse vai ser o primeiro que eu vou ler aqui, daqui a pouquinho com vocês. Peguei esse livro aqui também, Meu Romeu, ele é um romance, e assim, gente, ele tem 405 páginas. É o maior livro... Não, minto. Esse do Kindle é maior. Ele é o segundo maior, só que é o físico maior que eu vou ler aqui nessa maratona. Mas assim, esse livro eu tenho há tantos anos, sério. E eu enrolo muito pra ler ele. Peguei esse daqui, romancezinho bem, sabe? Água com açúcar. Peguei esse daqui também, que é um suspense. Um Casal Perfeito. Esse daqui ele é mais curtinho, ele tem 285 páginas. E eu solicitei ele na minha parceria com a editora Faro. Então, assim, eu vou unir o útil ao agradável, porque eu preciso ler e resenhar os livros da parceria. Então, eu já vou ler ele aqui nessa maratona. E eu tava a fim de ler um suspensezinho. Peguei esse daqui, também é da parceria com a editora Faro. É um romance. Ah, eu acho que esse vai ser bem delicinha, porque ele é de segunda chance e fake dating. Amor e Química. Ele tem 247 páginas. É porque eu não tô dizendo, assim, as páginas finaizinhas, que é de agradecimento só e tal da autora. Mas, assim, até o final da história tem 247 páginas. Então, bem tranquilo também. Aí, mais um que eu vou pegar pra dar uma roubada é esse aqui, da série dos Irmãos Bridgerton, o livro 6, né? Eu já li os 5 anteriores. Só que, assim, eu dei uma abandonada nele, acho que ano passado, não tava muito na vibe, não tava gostando muito. Todo mundo ama esse daqui. Eu tava assim, gente, como? Esse daqui, eu tô na página 206 e eu tenho que ler até a página 287, porque o resto de páginas que tem aqui nesse livro é de notas de autora e introdução do próximo livro. E assim, não precisa ler agora, né? Aí, então, eu tenho que ler 81 páginas só desse. Então, assim, por isso que eu acho que, apesar de ter muitos livros, a minha maratona tá tranquila, sabe? E, por fim, eu peguei esse clássico aqui. É clássico, né, gente? Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Assim, eu tinha iniciado ele, acho que ano passado, e eu larguei de mão porque eu não sou muito fã da Clarice. Assim. Tentei ler esse livro, não rolou. Tentei ler Paixão Segundo GH por conta da faculdade, não rolou. Mas eu vou dar mais uma chance para esse livro aqui. Todo mundo fala muito bem dele. E, assim, estou precisando, né, de uma literatura brasileira clássica, então... Vamos com esse aqui. Ele é bem fininho, ele tem menos de 90 páginas, então ele é uma leitura, creio, né, que bem rapidinha. Então, essa daqui vai ser a minha
TBR. São 5 livros físicos e um livro no Kindle que eu também já passei bem da metade. É isso. E aí eu vou cronometrar aqui no meu iPad. Sim, gente, ganhei um iPad de presente. 2 dias atrás foi meu aniversário. E aí eu vou rolar o cronômetro aqui. Eu não vou deixar ele, tipo assim, aparecendo, porque ele está sem película. Pavor disso aqui cair. Ele é extremamente fino. Então eu vou deixar ele aqui na minha mesa, mas assim que eu parar o cronômetro, qualquer coisa, eu venho aqui e mostro pra vocês. Então é isso, são exatamente 4h15. Eu vou ler até mais ou menos umas 5h20 por aí, porque eu tenho que me arrumar, que eu vou sair com umas amigas hoje. E nós vamos começar agora com esse romancezinho gostosinho. E aqui a gente vai conhecer a história do Roman, do Dominic e da Willow. É um trisal saboroso. Um é o tecladista da banda, outro é o guitarrista, e ela é como se fosse a assistente de um integrante da banda que é o irmão dela. Então eles são amigos do irmão dela, da mesma banda, e estão ficando escondidos. E o irmão dela é muito fofinho com ela. E eu amo ver, assim, relação de irmãos em livros, sabe? Eu tenho um irmão mais velho e um caçula, né? Eu sou do meio, de 2 homens. Mas eu acho muito fofa essa relação do irmão mais velho protetor com a mais nova, sabe? E o meu irmão mais velho, ele é assim comigo. Então, eu acho muito fofo quando tem livros. Gente, chocada. Botou na mesa e mandou medir. Adorei o Brian. Gente, mas que porra é essa que tá toda hora chamando esse homem de baby boy? Baby boy? Baby boy? Não é o casal principal não, tá? Pelo amor de Deus. Não ia aguentar se fosse. Gente, estou gag agora com essa DR que tá rolando aqui. Crise na banda, galera. Treta rolando. Finalizei por enquanto a minha leitura, porque agora eu tenho que me arrumar pra sair com as minhas amigas, e aí quando eu voltar eu leio mais e continuo. Espero que o cronômetro não mude e não zere, mas deixando registrado aqui, eu li quase 37 minutos, eu li 31 páginas, que equivaleu aqui no livro 4 capítulos, então eu acho que foi uma leitura bem proveitosa. Eu tô aqui agora no capítulo 42, né? Quando eu voltar da minha saidinha, eu continuo lendo e falo aqui mais com vocês, mas assim, não aconteceu coisas grandiosas nesses 4 capítulos, mas teve uma tretinha ali, fiquei, gente, o que é isso? Mas tudo ficou bem. E aí agora acho que a gente tá chegando numa parte que podem vir alguns babados aí pela frente. Vamos ver, né? Quando eu voltar, eu saberei. Beijos, até daqui a pouco. Oi, gente, voltei da minha saída já tem bastante tempo, são quase 1 da manhã, eu cheguei em casa, sei lá, antes das 11. Mas eu fiquei enrolando. Aí agora que eu tomei um banho e tal, vim me deitar. Tá me dando um pouquinho de sono, mas eu quero ser responsável e ler mais um pouco. Tenho aula amanhã na faculdade, mas vou fazer essa responsabilidade de ler um pouquinho mais. Então, estou aqui com um livrinho. O cronômetro tá aqui, ó, como vocês podem ver, continua com o tempo, né, de quando eu pausei pra sair. E aí eu vou soltar aqui e ler mais um pouquinho. Gente, tô com muito sono, acho que não vai rolar ler mais não, vou dormir. São 1h18 da manhã, tá bem tarde. Tenho aula amanhã, mas eu li mais de 23 páginas. Deu aqui 1h04, né, de leitura, eu tava em 36 minutos, mais de meia hora, não, quase meia hora, né, de leitura, uns 28 minutos. E é isso, muito sono, não rola mais, então eu li até a página 456. Estou agora no capítulo 44, 66% do livro. E é isso, amanhã eu continuo aqui com vocês. Boa noite. Oi, gente. Olha quem apareceu depois de 2 dias sem ler nada do desafio. Esse desafio de quanto eu vou ler em 24 horas vai ser uma piada no final, porque assim, não vou ter lido nada. Só explicando pra vocês o que aconteceu, gente. O que aconteceu foi a faculdade. Esses 2 dias eu não li, né, o livro do desafio porque não deu. Eu tenho um seminário pra semana que vem na faculdade, então eu tava, né, estudando,
treinando minha fala. Hoje eu tive que ficar até mais tarde na faculdade pra isso, inclusive, fazendo slide, fazendo handout, essas coisas todas. Então o foco tava sendo total nesse trabalho e ainda vai continuar sendo, né, no final de semana. Enfim, basicamente é a faculdade, gente, que tá tomando todo o meu tempo, né? Quem diria que não era só passar no Enem? Eu ia ter que estudar. Mas é isso. Eu pedi um lanche, vou mostrar aqui pra vocês, né? Agora eu vou comer esse lanchinho aqui, enquanto eu assisto uma série. E daqui a pouco vou começar a ler. Gente, ai, maravilhoso. Eu estava assistindo uma série, Shameless, inclusive. Comecei a ver, gente, que série louca. Mas eu tô ficando um pouco viciada, confesso. Eu tô apegada a essa família de loucos. Mas é isso. Agora eu vou ler e vou continuar esse livro aqui. Eu vou focar por 1 hora, mais ou menos. Eu vou ver que horas são agora, peraí. São 9h52, né? Então, 10h52? 11 horas eu volto aqui e aí eu vou falando, né, o que eu achei, as coisas que aconteceram, mas sem spoiler, podem ficar tranquilos. Vou focar agora. Eu cheguei numa parte muito fofinha e importante pra um dos personagens aqui, né, que é o Roman. Eu gosto muito dele. A frase que ele falou aqui foi muito boa, né, pra situação dele, que ele tá se reconhecendo, né, de fato como bissexual. E aí ele falou: não dá pra viver metade de uma vida só pra caber no que esperam da gente. É cruel. Porque ele passou, tipo assim, a vida toda dele se escondendo devido à família dele. Imposições, assim, da própria família dele. Então, ele agora se viu finalmente livre e conseguiu se enxergar como um homem bissexual, sabe? Então tá sendo um passo, assim, bem importante pra ele. Aí eu tô achando a cena muito fofa. Porque não vou dar spoiler, se vocês vão ter que ler. Oi, gente. Aonde nós teríamos esse diálogo, se não em um romance hot nacional? Acontecendo um negócio aqui no quarto de hotel que eles três estão. E um dos caras da banda, né? Ele tá tentando abrir a porta do quarto dele, que é o melhor amigo do Dominique, né? E aí ele tá tipo assim: meu Deus, vocês precisam se esconder, porque eles estão ficando escondidos de todo mundo, né? Aí o Dominique manda o Roman, que foi o que acabou de se assumir bissexual, se esconder no armário com a Willow. Aí ele, Roman, eu mal saí de um armário e já querem que eu me enfie em outro. A gente pediu um McFlurry aqui no McDonald's. Foi acho que uns R$ 12, tava com uma promoçãozinha. 12 a 10, nem lembro. Tô tomando agora enquanto eu leio. Ai, que maravilha. Só pra atualizar vocês, né? 2h09 de leitura no total. Então, tava 1h04, né? Então, li 1h05. E li bastante. Essa 1 hora que eu li foi bem proveitosa. Eu li 62 páginas, tá? Tava na página 456, tô na 518 agora. Muitos acontecimentos, mas assim, acontecimentos gostosinhos. Teve uma bomba aqui assim no meio, né? Um caos rolando. Teve, né? Mas não posso contar pra vocês porque eu prometi que esse vídeo seria sem spoiler. Mas enfim. Aí agora eles estão tendo momentos bem domésticos e fofinhos juntos. Ai, eu amo quando o livro chega nessa parte que ele já começa a se questionar, assim, dos seus sentimentos e começam a se amar e, meu Deus, eu tô apaixonado. Ai, amo. Ela aqui, né, que tá percebendo que tá amando os dois, ela. Eu não posso e não vou me apaixonar por eles. O amor é uma armadilha. Eles são só sexo. Tem que ser só sexo. Ai, amiga, deixa eu te avisar uma coisinha. Eu amo quando chega nesses conflitos internos. É paixão, não é? E a gente sabe que é, né? Enfim, tá faltando 2h53 pra eu acabar o livro. Será que eu acabo nessa madrugada? Eu acho que sim, porque eu não tô com tanto sono e eu quero acabar esse livro porque eu já tô pensando no próximo também que eu vou ler. Então eu acho que vou dar uma focadinha nele. Se eu não acabar nessa madrugada e o sono bater, eu amanhã já estou acabando ele. Vou parar agora um pouquinho, vou mexer no celular, talvez ver um pouquinho da série aqui. E aí, quando eu voltar a ler, eu aviso aqui vocês. Mais 1 hora de leitura concluída, gente. São 2 da manhã. E eu cheguei no capítulo 57. Mas acho que já deu. Eu cheguei em 84% do livro, então sim. Estou bem. Ah, e um detalhe aqui, né, do que rolou. Eu achei que tava tudo indo bem, tudo maravilhoso, declarações pra lá e pra cá, hotzinhos, saborosos.
Inclusive essa declaração aqui, gente, do Roman pro Dominique. Eu sou louco por você. Nunca mais duvide disso. Nunca pense o contrário, porque nunca será verdade. Eu amo você desde sempre e vou te amar até o fim dos meus dias, Dominique. Você é minha lua. Você iluminou meus dias sombrios. Aí eu tava feliz pra caralho. Simplesmente, minha filha. O capítulo acabou com um caos do cacete. E falta 1h50 pra eu acabar. Então eu vou deixar pra acabar amanhã mesmo. De manhã eu vou focar de novo na leitura pra finalizar ele. E aí escolher dos livros que eu escolhi qual vai ser o próximo. Então até amanhã, preciso dormir. Beijos. Oi, gente. Cheguei aqui 10 horas da noite, como quem não quer nada, para trazer atualizações da minha leitura do dia. E hoje foi bem proveitoso, tá? Deu 8 horas de leitura, deixa eu mostrar aqui para vocês. Que deu 8 horas e aí eu pausei já o cronômetro. E com isso, finalizei 2 livros. Esse daqui, A Sintonia dos Nossos Pecados, da Bruna Palazzo, eu li 117 páginas. Aproveitei enquanto eu estava fazendo as minhas coisas aqui do dia para terminar ele. Então eu fui ouvindo esse livro e assim, não foi um dos meus favoritos. Eu gostei muito, mas ao mesmo tempo algumas coisas me incomodaram. Confesso que é um trisal, né? E entre o trisal, assim, parece que eu consegui sentir mais a química amorosa entre os dois homens, né? O Dominique e o Roman. Eu não senti muito o amor mesmo, com a Willow, sabe? Eu achei ela meio deslocada ali no rolê. A química sexual eu achei absurda entre todos, mas quando ia falar dos sentimentos, do amor, eu fiquei meio assim, ok, mas eu não tô vendo muito isso. Eu via muito do Dominique com o Roman do Dominique, eu sentia isso, mas quando a Willow entrava na equação, eu fiquei meio, não sei. O livro também chega um momento que ele passa assim, do nada, 2 anos se passaram, eu fiquei, gente, o que que rolou nesse meio tempo, sabe? Então eu achei um salto no tempo muito absurdo, muito grande. E ficou, tipo, muitas páginas só de notícias sobre a banda, sabe? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, um foi internado, não sei o quê. E em formato de jornal mesmo, sabe? Como se estivesse saindo na mídia essas notícias. E eu achei meio cansativo. Então o final acabou meio corrido por conta disso, porque foram muitas páginas focando nisso e não focando neles, digamos assim. A minha visão, né, sobre isso, mas eu gostei muito deles. Só que não foram os meus favoritos e eu gostei muito mais do Roman e o Dominique do que Roman, Dominique e Willow, sabe? Então, não sei, não bateu muito assim pra mim. Acho que eu vou dar uns 3,5 pra ele. E o outro que eu finalizei foi esse aqui, O Conde Enfeitiçado, que é o livro 6 da série dos Bridgertons, que vai contar a história da Francesca. E do Michael, que é o primo do John, né? Que, pra quem já assistiu Bridgerton, gente, se não assistiu, pula, tá? Mas o John, ele morre. E aí ela vai ficar com o primo dele. Eu li 154 páginas hoje dele, li bastante. Eu falei no início que eu ia ler umas 80 e poucos, só que aí eu fui começando a ler o capítulo, porque esse livro eu tava lendo ano passado, eu larguei ele de mão e eu voltei ele agora aqui pro desafio. E faltava acho que umas 80 e poucas páginas, mas aí quando eu comecei a ler eu não tava lembrando de nada. Aí eu voltei. Ou seja, comecei a ler no capítulo 11, né? Voltei a ler desse capítulo e aí era na página 100 e pouquinho, então eu li 154 páginas. Eu ouvi o iniciozinho, né, enquanto eu tava ocupada, mas aí depois eu sentei ali no sofá e fiquei lendo. E assim, gente, o que que vem nesse Michael aqui? Todo mundo tem ele como mocinho favorito, que ele é maravilhoso, não sei o que. Gente, não tem personalidade nenhuma, assim, pra mim. Não gostei dele, não gostei do casal, nada me pegou aqui. E assim, porque pra mim, cadê o amor todo que ele sente pela Francesca, sabe? Que ele sente por ela há anos e tal. Porque quando foi pra ele provar esse amor, ele só queria transar com ela pra que ela casasse com ele. Ela queria se casar porque ela quer ter um filho, né? O sonho dela é ser mãe. E aí ela queria se casar novamente por conta disso. Então, ele, por amar ela, né, ele falou assim: não quero que essa mulher case com nenhum outro que não seja eu. Mas cadê na hora de demonstrar o amor? Ele só provocava ela sexualmente, aí eles transavam e tal, e aí, tipo, a Francesca não é uma mulher que vai se envolver sexualmente com o cara e não vai casar com ele. Tá, mas e o amor? A paixão? O sou louco por ela? Não desenvolveu nada aqui, assim. Então, real, não gostei. Acho que é 3, assim, no máximo 3 estrelas. A parte mais fofa pra mim do livro foi o final dele.
O epílogo, a carta que tava ali, a coisa mais linda. Foi isso que eu amei. Mas de resto eu fiquei, gente, sério, achei muito, não vou dizer muito ruim, mas não gostei. Acho que até a Heloise com o Philip é melhor. E olha que o Philip é um broco. Mas assim, real, desculpa, Michael, mas não comprei sua ideia, não comprei o seu favoritismo, não me apaixonei pelo Michael. Eu, real, tava com muita expectativa que eu ia amar esse mocinho, porque todo mundo, meu Deus, o Michael, Michael, Michael. Chato, não gostei. E aí, eu tô com fogo de leitura, gente. Eu já vou começar outro romance. Esse aqui, que é Amor e Química, eu vou aproveitar porque ele é um livro da minha parceria com a editora Faro, né? Então, preciso ler e resenhar, já vou botar ele aqui. E ele é curtinho, gente. Ele tem 200 e poucas páginas. Acho que não chega nem a 250. Basicamente, essa mulher, ela é uma professora de química, só que ela foi demitida. E aí, pra ela não perder, né, tipo a grana, então ela vai entrar em um estudo. A exigência dele é que você esteja num relacionamento e o casal seja um casal estável. Só que ela não tem relacionamento. E ela precisa entrar nesse estudo. Então, o carinha que vai entrar nesse relacionamento com ela é um carinha do passado dela que ela vai reencontrar depois de 11 anos. Então, assim, temos aqui Faking Dating, né? Um relacionamento de mentirinha, segunda chance, duas tropes literárias que eu amo. O livro é curtinho, romance. Espero que seja bem levinho, bem gostoso para eu ler ele rápido. Eu pretendo, quem sabe, até amanhã já terminar. Será que eu vou conseguir? Não sabemos. Tudo vai depender do meu sono, né? Porque também sou um ser humano, eu preciso descansar. Mas vou começar e aí eu vou atualizando vocês aqui. Trazer atualizações dessa leitura pra vocês, que eu tô amando. Gente, eu tô viciada nesse livro, sério. Eu peguei ele pra ler hoje, né? Ontem eu acabei não lendo. Eu estou na página 66, vou começar agora o capítulo 9. E eu tô muito viciada, mas eu precisei dar uma parada pra vir aqui atualizar vocês, né, da leitura, porque senão eu não vou parar de ler ele. Ah, e atualizar aqui também a questão do tempo, né? Estamos em 10 horas e 4 minutos, então ainda faltam 23 horas e 56 minutos pra acabar esse desafio, gente. Isso aqui vai demorar uma eternidade, meu Deus. O meu ritmo de leitura, ele não é tão acelerado assim, né? Então, ainda falta um pouquinho. Aqui, já falei pra vocês a história deles, né? Então, tô começando a entender um pouquinho. A nossa protagonista, ela tem 30 anos e acabou de ser demitida. E ela é simplesmente maravilhosa, cara. Ela é daquelas que não acreditam no amor, ela pega e não se apega. E ela só tem casinhos de uma noite. Ela não repete os caras. E o mocinho que vai fazer o par romântico dela é do passado dela, em que ela dormiu com ele, né, uma noite, e simplesmente no dia seguinte ela ignorou ele e acabou a amizade deles. Eles se conheceram na universidade, eles criaram ali uma amizade, só que tudo muito rápido, sabe? Tipo, em menos de um mês. E 11 anos se passaram e a amizade deles acabou, e agora eles se reencontraram e estão nesse estudo juntos. E, gente, o estudo é simplesmente eles dormirem juntos na mesma cama por um mês. Todas as noites, sabe? Ai, gente. E aí, simplesmente, na primeira noite dela dormindo com ele, ela sonhou com ele. Aquele tipo de sonho. E ele sofre de insônia. Então ele estava acordado e ele ouviu ela chamando o nome dele. Aí agora, gente, ela foi contar pra amiga dela em uma cafeteria que isso aconteceu, né? E aí a amiga dela começou a zoar ela, tipo, falando que ela tinha que transar com ele. Ele estava lá na cafeteria e ouviu. Ai, gente, sério, esse livro tá sendo muito gostoso de ler, muito divertido. Então, assim, acho que eu vou acabar ele rápido, porque toda hora que eu pego ele pra ler, eu não quero parar mais, sabe? Inclusive, vou continuar lendo aqui agora. E é isso, tô amando. Só queria dizer que eles se beijaram. Ai, gente, eu amo isso. Fico toda besta. Apareci aqui pra mostrar pra vocês que eu finalizei o livro, cara. Gente, eu tô apaixonada por esse livro, apaixonada por esse mocinho, pela mocinha, por tudo, gente. Sério, que surpresa boa esse livro aqui, que romance gostoso. Não é um livro profundo, né? Mas assim, sabe aquele livro leve, uma comédia românticazinha bem gostosa pra ler? É a proposta desse livro. Eles conseguiram entregar o que eles prometeram, que foi um romance gostosinho, super leve, engraçado, quente, tudo assim. Eu amei a química desses dois, é absurda, gente. Esse mocinho, o nome dele é Xander, e eu simplesmente estava chamando ele de Xander, de Xander.
menos de Sander. Descobri pelo Google Tradutor, mas tudo bem. Cara, ele simplesmente é apaixonado por ela há 11 anos. Desde a primeira vez que eles se conheceram, 11 anos atrás, na época da faculdade, ele se apaixonou perdidamente por ela. Depois de um mês de amizade, assim, eles acabaram ficando. Ela não quer se machucar, então ela se priva de viver um relacionamento. Então, pra ela, são só casinhos de uma noite só. Por isso que ela não queria ficar com ele. Porque ela não queria estragar a amizade que eles tinham, sabe? Mas não deu, né? Porque ela se apaixonou por ele, mas assim, na cabeça dela, ela não estava apaixonada. E 11 anos se passaram e esse cara amou ela por todo esse tempo. Gente, sério, meu Deus, os momentos deles naquele quarto do laboratório, né? Que eles tinham que dormir juntos. Ai, que momentos de tensão. Tiveram cenas muito engraçadas. Não foi um livro que exagerou nas cenas hots. As cenas hots foram na medida. Se eu não me engano, eu acho que só tiveram 2 cenas hots mesmo, assim, sabe? E a escrita dessa autora é muito gostosa, tá? E a escrita dela, assim, não só pro hot, de forma geral, ela é uma escrita que te envolve, assim, sabe? E que você realmente não consegue parar de ler, como eu não consegui parar de ler. Gente, desde o momento que eu peguei esse livro, eu não queria fazer outra coisa que não fosse ler ele. Eu comecei a ler ele ontem e terminei ele, tipo, ainda agorinha. Inclusive, eu vou considerar isso daqui uma leitura finalizada de maio, tá, gente? Porque eu li a maior parte dele ontem e aí finalizei ele hoje, por favor. E que mês maravilhoso foi maio, viu? Li 8 livros contando com esse aqui. Assim, gente, super recomendo, de verdade. Acho que a única crítica que eu tenho a fazer é o último capítulo, assim, que eu acho que foi muito curto. Quando finalmente foi pra eles de fato ficarem juntos se amando, acabou, sabe? Então ficou com aquele gostinho de quero mais. Eu acho que se tivesse mais uns 2, 3 capítulos, assim, e o epílogo, perfeito. E também não ter o ponto de vista dele, né? Gente, o ponto de vista do Xander aqui nesse livro seria sensacional. Porque se tem coisa que eu amo é ver o ponto de vista do mocinho, que é super apaixonado pela mocinha, assim. Então, acho que a minha crítica, assim, a esse livro é isso, mas eu vou dar 5 estrelas pra ele, porque eu não penso só em coisas que poderiam melhorar e tal, num livro, alguma crítica a fazer, mas sim o sentimento que ele causou em mim, assim, e eu fiquei maravilhada lendo, eu fiquei feliz, eu queria estar lendo o tempo todo, então só por isso já vale as 5 estrelas dele. Amei, amei mesmo. Nós estamos a um total de 15 horas e 36 minutos desse desafio, que está super longo, gente, me desculpem. Mas assim, eu acho que ele ainda vai durar a semana toda, porque o meu marido vai voltar de viagem, e o tempo de leitura vai diminuir mais ainda. Mas enfim, gente, 1 hora vai acabar. Eu pretendo que acabe nessa semana, né? Enfim, porque já tá durando demais. Eu preciso, então, ler mais 8 horas e 34 minutos, se eu não me engano, é isso. Umas 8 horas e pouca. Agora eu vou escolher qual é o meu próximo livro. Tô em dúvida se eu leio esse aqui, da Clarice Lispector, que ele é bem curtinho, tem 70 e poucas páginas, se eu não me engano. Ou se eu leio esse daqui, que é um suspense. Que também é da minha parceria com a editora Faro, eu preciso ler, então queria unir o útil ao agradável, sabe? Eu tô afim de ler um suspense. Mas eu também tava afim de ler uma leitura mais curtinha. Vou parar agora, vou comer, vou ver um pouquinho de série. Aí eu vou decidir e eu volto aqui com a minha escolha pra você. Oi, gente! Olha quem tá aparecendo aqui de novo, né? O último dia que eu gravei foi terça-feira, estamos na quinta, feriado. Então eu vou aproveitar pra ler mais um pouco, mas vocês viram, né? O livro que eu escolhi, esse aqui, que é Um Casal Perfeito, né? Da autora Leslie Olf. Então eu acabei escolhendo ele pra ler ao invés do livro da Clarice Lispector. E aí eu estou no capítulo 32 já. Estou gagged. Na página 132, o livro tem 280 e pouquinho. 280 e pouco. Quase chegando na metade? Faltam umas 10 páginas por aí pra chegar na metade. E assim, é um suspense, né? Eu não sei se eu já contei aqui a história dele pra vocês, acho que não. Mas basicamente o que acontece aqui? Que conta a história de um casal que é a Amanda e o Paul. Ela é enfermeira e ele é um jornalista, né? E assim, o cara só quer saber de poder, super ganancioso. Eles estão em um evento, né, do trabalho do Paul. E aí, quando ele sai, ele não tá bêbado, louco, mas ele bebeu. E ela fala pra dirigir o carro e ele não deixa. Então, ele que vai dirigindo, eles acabam discutindo no carro e ele atropela e mata uma pessoa. E é aí que tudo vai começar a desmoronar na vida desses dois. E ela vai começar a se questionar, tipo, quem é esse cara que eu casei? Ela já sabe que ele é um escroto, que ele trai ela, enfim, ele é muito babaca. Gente, que ranço que eu tô desse cara. Mas assim, muitos mistérios aqui dentro, né? Agora eu cheguei na parte em que a polícia encontrou esse corpo e tá começando a investigar.
Aí, que horas que isso aqui vai chegar neles? Não sei. Mas, assim, tá sendo legal, não maravilhoso. As cenas que se passam no hospital, né, que a Amanda trabalha, estão cansativas, inclusive. Porque, ai, muitos detalhes médicos, eu fico... Não quero saber, eu quero saber o mistério, entendeu? Enfim. Mas tá sendo legal, até então, nada uau, mas vamos ver, né, o que que vai acontecer aqui e se tem alguma grande surpresa, né? Porque, enfim, tudo que era pra acontecer meio que já aconteceu. Então vamos só descobrir o que mais que vai rolar. Vou começar o capítulo 32. E aí, que eu estou em 18 horas e 45 minutos aqui no meu cronômetro. Então faltam umas 5 horas e 15 minutos pra acabar esse desafio. E eu espero que eu acabe ele amanhã. Porque assim, parece que já tem muitos dias. Só que tem 3 dias aí que eu não li, né? Então não estou contabilizando. Comecei esse desafio na terça-feira, né, da semana passada. Só que quarta e quinta eu não li nada. E aí eu voltei a ler na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. Terça eu comecei a ler um tiquinho de nada, tipo, mas quase nada mesmo. E quarta-feira, né, ontem eu não li nada, né? Só fui ler na madrugada de hoje, que aí foi que eu li bastante. Mas enfim, então assim, no total acho que estão dando 6 dias. Mas é isso, vou aqui ler agora. Bora ver quanto tempo que eu consigo ler mais e quanto mais que eu vou ler, né? Porque os capítulos, gente, são muito curtinhos desse livro. Tipo, tem 3 páginas às vezes, sabe? No máximo 5 páginas. Então, a leitura acaba fluindo muito, sabe? Tanto que eu já estou no capítulo 32 completamente do nada. Então, eu acho que quando eu terminar aqui, sei lá, vou tentar ficar 1 hora concentrada lendo. Quando eu voltar, eu já devo estar lá pro, sei lá, mano, no capítulo... mais do capítulo 40 e pouco, assim. Porque realmente é muito fluida a leitura. Oi, gente, eu fui lendo. Quando eu fui vendo, eu já tava aqui deitadinha. Que horror. Quase que eu durmo, mas eu li, viu? Vou mostrar aqui pra vocês. Deu mais ou menos 1h10 de leitura e eu parei no capítulo 43. Vou mostrar aqui pra vocês o tempo. Ó, deu 1h06, né? Algo assim, gente. Trazendo atualizações, eu estou agora em 61% e o circo tá começando a se fechar pra este povo. Assim, tem o dó da Amanda, né? Que é a mulher dele, que, meu Deus do céu, o cara é um completo escroto, cara. Ele é muito escroto. Gente, eu não vou ficar falando muito, porque o vídeo é sem spoiler, sabe? Mas que cara babaca. E aí ela acaba, né, levando também por conta disso, porque querendo ou não, ela deu uma ajudada ali, né? Quem errou foi ele, mas ela ajudou também. Começando a investigação, as desconfianças e tal, e aí o circo tá se fechando cada vez mais, e eles já se meteram em outro problema agora, com outra pessoa. Gente, só merda. Mas assim, eu quero logo que, sabe, as coisas comecem a acontecer, porque parece que tá tudo muito enrolado. Tipo, eu já tô em 61%, página 176 e as coisas não acontecem, entendeu? Tipo assim, só fica contando o dia a dia deles e tal, passando por isso. Gente, vamos. Pelo menos agora já tá chegando nessa parte mais, né, da investigação, aí eu acho que tá ficando um pouco melhor. Mas, assim, de um modo geral, esse livro não tá bem mais ou menos mesmo. Bora ver se vai ter uma grande reviravolta, né, no final e... sei lá, né, me surpreenda, mas assim, não sei se essa é a proposta do livro também. Aí eu atualizo mais vocês. Acho que hoje eu não devo ler mais nada. Aí faltam umas 4 horas e pouquinha, né? Pra eu acabar o desafio. Então provavelmente é o tempo que eu vou levar pra terminar ele. Bora ver se eu consigo já terminar esse desafio amanhã. Se eu vou conseguir ler 4 horas e pouca. Ou se eu vou ter que esticar ele mais um dia. Eu queria que já acabasse amanhã, né? Mas vamos ver, né? Depende da minha rotina. Então por isso, por hoje é isso. E aí amanhã a gente continua. Oi, gente! Estou aqui no dia seguinte, são quase 6 horas da noite, né? Eu consegui finalizar esse livro aqui, então acabei mais um livro nesse desafio, que felicidade! Considerações sobre esse livro aqui. Eu não gostei muito dele. Assim, no final eu achei a mocinha uma diva, né? Mulher doida da cabeça que pisa em homem babaca. Amo e estarei passando pano pra ela. Eu gostei, assim, do... meio, não é um plot, mas sabe a revelação, assim, que teve? Porque não foi uma reviravolta, mas foi a revelação daquilo que aconteceu. Eu achei uma revelação legal, achei interessante a proposta, mas não teve nada, tipo, caraca, uma reviravolta, um suspense, sabe? Eu fiquei meio... Então, pareceu uma leitura muito repetitiva, eu vendo ali tudo que tava acontecendo, desenrolar da relação deles e tal, ele sendo um babaca...
tava muito chata, a investigação chata, porque a gente já sabia de tudo que os investigadores estavam descobrindo, entende? Então não teve nada de tipo, uau, nesse suspense. Mas é uma leitura que acaba prendendo, porque, como eu falei, né, os capítulos são muito curtos, então você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai fluindo, e quando você vê, você tá envolvido assim na história, querendo saber, tá, qual vai ser a surpresa? Não tem uma grande surpresa, mas é uma revelação interessante, digamos assim, sabe? Mas, enfim, assim, eu acho que eu vou dar umas 3 estrelas pra ele. Não é um livro ruim, mas também não é um livro extraordinário, sabe? É um livro ok. E é isso. E aí, eu tava pensando que livro que eu ia ler agora. Porque eu tinha selecionado pra eu ler o livro da Clarice Lispector, né? E também tinha um outro de romance pra ler, o Meu Romeu, se eu não me engano. Só que, gente, não vai rolar. O Meu Romeu é certeza que não vai rolar, porque ele tem 400 e poucas páginas, não vai caber nesse desafio. Mas assim, não seria um problema, eu poderia até começar ele. E o da Clarice Lispector, eu acho que eu conseguiria acabar ele ainda nesse desafio, porque, não mostrei pra vocês as horas, né? O desafio está em 22 horas e 4, então faltam 1 hora e 56 pra eu acabar, e o livro da Clarice Lispector tem menos de 80 páginas, se eu não me engano. Menos de 90 páginas, é certeza que tem. Então daria pra eu terminar ele nesse desafio. Só que eu tenho um livro da faculdade pra ler, que é uma pesquisa que eu vou começar a participar com uma professora minha, e eu preciso já tá com essa leitura encaminhada para essa próxima semana. Então, acho que seria interessante eu já começar a ler ele. Aí eu até tenho ele aqui no tablet, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu acho que eu vou começar a ler ele. Eu não devo terminar durante o desafio, mas como eu falei, não é um problema, né, eu ficar com o livro inacabado. Até porque o objetivo não é acabar livros, é só saber quanto que eu leio, né, nesse desafio e tal. Não tem essa pressão de eu preciso acabar tantos livros. Mas é porque eu acho que é mais interessante pra mim e pra minha vida acadêmica eu começar a ler esse livro. Vou mostrar aqui pra vocês. O livro é esse aqui, ó. Para conhecer a sociolinguística. A minha professora já me passou ele, eu tenho que começar a ler. E aí eu acho que vai ser melhor eu começar logo. Ele tem 100 e poucas páginas. E aí eu vou começar ele só amanhã, porque agora eu vou sair. E aí eu venho trazendo aqui atualizações. Mas é uma leitura acadêmica, não deve ser do interesse de vocês. Acabou, gente! Aqui marcando pra vocês o dia, vi a hora. Então é isso, gente. Finalmente consegui concluir o desafio. Demorou um pouquinho, mas o que importa é que eu consegui finalizar. O desafio ele durou 9 dias, porque eu não contabilizei, obviamente, os dias em que eu não li. E eu achei o saldo muito positivo. Consegui finalizar 4 livros, um no Kindle, 3 físicos. E eu ainda comecei o 5º livro, que é esse daqui, que é um livro didático que eu tô lendo pra minha faculdade. E 300 e poucas páginas desse daqui no Kindle. Eu li 285 desse aqui, 250 páginas desse. Eu li 158, se eu não me engano, por aí desse daqui. E mais 21 páginas que eu li do livro didático aqui da faculdade. No total, foram 1.090 páginas lidas. Foi um desafio muito proveitoso. Eu amei as leituras que eu fiz, mesmo as leituras que eu não tenha gostado muito, sabe? Como, por exemplo, esse daqui. Não gostei desse livro, muita gente tem ele como favorito e eu realmente não entendo o porquê. Esse daqui definitivamente tá entrando pra minha lista de livros favoritos. Eu amei essa leitura, gente. Amei, 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 amei. Super recomendo. Acho até que eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Provavelmente só lá no meu Instagram, né? Mas assim, amei muito mesmo e eu me apaixonei por esse mocinho. Que foi o Suspense. Também não foi uma leitura que eu super amei, mas é uma leitura que é muito fluida, só que não é aquele suspense que faz você ficar preso no nível de, meu Deus, o que vai acontecer agora? Meu Deus, sabe? Não é, você só vai acompanhando essa investigação, se desenrolando e tal. Não tem um grande plot twist, assim, sabe? E esse daqui, que foi o que eu li no Kindle, que conta a história do Trisal, eu senti muito mais química entre o Dom e o Roman. Aquele amor em segredo, de anos e tal. Eu acho que me pegou muito mais do que a Willow. A Willow eu achei ela um pouco deslocada no amor, sabe? Porque assim, de onde que surgiu esse amor todo deles por ela? Ela amar tanto, assim, eles.
não, sabe, não me pegou tanto, mas é um livro muito bom. O Found Family é muito, muito, muito bom. Então é realmente um tipo de livro que te faz ficar super envolvido na história. Por fim, falando aqui do livro, né, que é meu livro didático, não tem como dar uma nota pra ele, até porque eu só li 21 páginas e não é esse o intuito, avaliar essa leitura. É porque é uma leitura de estudo mesmo, né, pra pesquisa que eu tô fazendo na faculdade. Eu vou fazer uma pesquisa com 2 professoras sobre variação linguística. O interesse não é pra quem faz letras. Se alguém faz letras aqui, gente, conversem comigo. Mas esse livro ele é muito bom. O nome é Para Conhecer Sociolinguística. Os autores é Isete, Edaí, Cristiane e Guilherme. E eles trazem essa visão sobre a variação linguística, da sociolinguística. Está sendo muito legal, muito legal. Inclusive, eu fiz um seminário na faculdade recentemente e a teoria que fundamentou, né, o artigo que a gente apresentou, foi justamente a teoria da sociolinguística variacionista. Então, assim, tá sendo muito legal eu ler esse livro e identificar as coisas que a gente já tinha estudado, né, pro nosso seminário. Então, uma leitura muito boa. Ó, tudo isso aqui tá marcado, eu tô escrevendo, sabe? Porque realmente é algo que eu tô lendo e estudando. Tanto que eu li mais de 1 hora ele e eu só li 21 páginas, porque, tipo, realmente estudando ele. Então não é uma leitura só ler, né? Eu tenho que parar, eu tenho que anotar, enfim. Mas é isso, então eu achei que eu cumpri muito bem o meu desafio, mas deixando muito claro, isso aqui não é para vocês se compararem, cada um tem seu ritmo de leitura. Tem gente que eu vejo nessas 24 horas fazendo do jeito que eu fiz, que lê 6, 7 livros, mas tem gente que só lê 2, lê 3, entendeu? Enfim, cada um tem seu ritmo, não é de forma alguma um vídeo pra se comparar com as pessoas, né? Vocês que estão vendo se compararem comigo, é mais realmente eu comigo mesma, tipo, me desafiando a ler cada vez mais, sair um pouco mais do celular, entendeu? Passar o tempo mais lendo, enfim. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu amei fazer. Quem sabe eu faça mais vezes, né, pra me desafiar mesmo a ler mais. E aí eu tô pensando também em fazer daquela outra forma, que é real, 24 horas de um dia pro outro, quanto que eu vou ler, né? Que obviamente vai ser bem menos do que esses 5 livros, né? Mas é isso, eu amei, amei muito fazer, espero fazer mais vezes. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Beijos!